Carolina Pereira da Silva, sou estudante de graduação de Medicina Veterinária da UNB e vou apresentar a vocês meu projeto de iniciação sobre construção do banco de dados do Laboratório de Parasitologia e Doenças Parasitárias para o monitoramento dos animais do Centro de Manejo de Ovinos da Universidade de Brasília, orientado pelo professor Gino Chaves da Rocha. A expansão considerável da ovinocultura de corte na região centro-oeste levou ao aumento da ocorrência de endoparasitoses e ectoparasitoses. Então, devido a isso e aos poucos trabalhos existentes que apresentam um perfil epidêmico sanitário em relação às parasitoses gastrointestinais no Distrito Federal e em torno, este trabalho teve como objetivo, a partir das análises das amostras coproparasitológicas coletadas no CMO, realizar a análise descritiva dos dados com o auxílio do Laboratório de Parasitologia e Doenças Parasitárias, e também as interferências estatísticas entre as variáveis independentes, que são relacionadas ao manejo, climatologia, categoria ou fases de criação. Além disso, construir uma série histórica da carga parasitária e avaliar o monitoramento para o plantel do CMO durante os anos de 2018 a 2020. As amostras foram coletadas a cada 28 dias, entre fevereiro e fevereiro de 2020, totalizando em 867 amostras. A técnica de amostragem foi estratificada por categoria: fêmeas paridas, fêmeas prenhes, borregos, fêmeas recém-paridas, recria, vazia, descarte e reprodutores. Foram amostradas 30% dos animais. A partir da avaliação de ovos por grama de fezes, que é o OPG, e considerando somente a superfamília Tricostoangeloidea, o banco de dados foi desenvolvido no software Excel Microsoft. Neste banco, foram incluídas todas as variáveis quantitativas e qualitativas relacionadas ao manejo, climatologia e uso de antiparasitários. Os valores médios das variáveis independentes foram testados para saber o quanto cada uma delas influenciava ou não nos valores de OPG, e assim foram calculados os coeficientes de variação da variável PG e feita a análise multivariada, considerando as três variáveis independentes: precipitação pluviométrica, temperatura e umidade relativamente. Os animais com APG acima de 800, que são aqueles marcados em vermelho, foram categorizados com infecções moderadas a grave. A tabela 1 também mostra dois aspectos importantes: os baixos valores apresentados pelos borregos e os altos valores apresentados pelos reprodutores. Além disso, foi testada a hipótese da significância estatística dos respectivos valores das médias de OPG das categorias borregos, prens e parinas. Porém, não houve diferença significativa entre as respectivas médias de OPG. Os gráficos 1 e 2 são apresentados séries temporais dos valores médios de OPG dos anos de 2018 e 2019, respectivamente. O gráfico 2 também evidencia que, em 2019, a categoria reprodutores apresentou os valores médios mais altos, com um pico em março. Após a estação de monta e os nascimentos logo a partir de abril, os valores de OPG dos borregos aumentaram muito. As pares apresentaram valores semelhantes em agosto e setembro, diminuindo no ano seguinte. No teste de regressão múltipla, os valores apresentados pelos borregos não são explicados por nenhuma das variáveis climatológicas. Já na regressão linear simples, foi verificada esses valores. As análises para a série dos borregos de 2019 nos mostraram também significativas e válidas. A tabela mostra que algumas das variáveis climatológicas exerceriam influência nos valores de OPG para as fêmeas prens e ao fazer o teste de regressão múltipla. Quando se observa o valor de P, a regressão foi válida para a categoria e a variável temperatura média contribuiu com peso de 57% para que os níveis de infecção nas fêmeas prens fossem mais altos. A tabela 5 apresenta a significância estatística de validade do teste de regressão múltipla sobre os valores de OPG para as fêmeas paridas de 2019, e nessa análise, as variáveis temperatura média e umidade relativa exerceram 82% de influência sobre a variável OPG, contribuindo nos altos níveis de infecção nas fêmeas paridas. Então, os endoparasitos gastrointestinais são as principais limitantes da produção ovina. Este trabalho demonstrou que os reprodutores eram a maior fonte de infecção para as fêmeas e, consequentemente, para os borregos. Por isso, o tratamento deve ser considerado mesmo que os animais não apresentem sinais clínicos. A variável temperatura média e umidade relativa tiveram influência nos valores de OPG das fêmeas prens e paridas, principalmente no ano de 2019, e as verificações feitas em julho e setembro parecem ter contribuído para a redução dos valores de OPG. Referências, agradecimentos, obrigada.